A paz do Senhor, crianças! Bem-vindo à nossa aulinha. Hoje é a lição 8 e a gente vai falar sobre o perdão. Como é importante a gente perdoar, né? Uma história de perdão. E para começar, a gente vai ler Salmos 32, 1 e 2, amém? Em casa, pede para a família ler para vocês Salmo 32 inteirinho, que é muito interessante. Mas aqui, como o nosso tempo é curtinho, vamos lá. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Amém? Crianças, errar é algo que faz parte da nossa vida, porque nós estamos aqui na Terra, né? Faz parte de nós seres humanos ser falhos, né? A gente tem que seguir o coração de Jesus, a gente tem que procurar ser como Jesus foi na Terra, mas a gente às vezes acaba tropeçando. Isso faz parte, porque estamos em um processo de aprendizado, né? Às vezes a gente magoa pessoas, às vezes magoamos nós mesmos, né? Isso é fato. Cometemos erros que depois a gente para e pensa e fala: opa, vacilei, não era esse o caminho, né? Mas o mais importante não é o pecado, e sim o perdão, né? Mas é necessário a gente compreender que esse perdão tem que partir da gente primeiro se perdoar, compreender que teve um erro e tentar não cometê-lo mais. Amém? Então, aqui fala assim, ó: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, né? E que não age com falsidade. Por quê? Crianças, vocês vivem 24 horas por dia. Temos um reloginho com 24 horas. Dessas 24 horas, eu acredito que nem o papai e a mamãe passam com vocês, certo? Porém, tem um Deus lindo, maravilhoso, único, que te acompanha essas 24 horas do dia. E mais importante do que a gente ser falso e tentar ser algo para alguém com mentiras, é mais importante a gente perguntar se a gente está agradando ao Senhor, se o que estamos fazendo está fazendo com que o Senhor se alegre da nossa vida. Amém? E a partir disso, quando a gente erra, o Senhor nos perdoa, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que aquela falha naquele momento foi um deslize de um ser humano que está aqui para aprender também a ser um servo do Senhor. Amém? E hoje eu quero contar uma historinha para vocês, que está na Bíblia, sobre um filho que foi embora. Olha o que ele fez. O pai dele, ele pediu para o pai que desse a parte dele em vida, da herança que era dele, né? Então, um filho ficou e o outro resolveu pegar toda a tua herança e ir embora, porque ele achava que aonde ele estava ali com o pai já não agradava mais, já não era tão interessante, né? E que talvez lá fora ele seria muito mais feliz. O que ele fez? O pai, tudo bem, o pai dele falou assim: vá. E eu penso que o Senhor é a mesma coisa, porque ele fala que nós temos o direito sobre a nossa vida, porém, o livre-arbítrio nos traz consequências. Se a gente fala: Senhor, eu te aceito como meu Salvador e eu aceito que o Senhor conduza a minha vida, a gente não pode agir como esse filho agiu, porque ele agiu por impulso, pela ganância e principalmente pelo orgulho. O que ele fez? Pegou as malinhas e foi embora. E lá fora no mundo, ele gastou toda a sua herança. Toda a herança ele gastou. Até que então ele ficou sozinho, sem amigos, sem dinheiro, sem herança, sem nada. Naquele momento, bateu um arrependimento nele.
E ele pensou, nossa, até os empregados do meu pai têm uma vida melhor que a minha. E sabe por quê, crianças? Porque o pai deles tratavam até os seus empregados com muito cuidado e com muito carinho, não lhes faltava nada. Não faltava nada para eles ali, eles trabalhavam com alegria. Então o filho voltou e pelo caminho pensou, vou falar para o meu pai me aceitar como empregado. Não precisa ser como filho, pode ser como empregado. E naquele caminho ele encontrou com o pai. E o pai, sabe o que fez? O amou, o abraçou, o perdoou e levou ele para casa, preparando-lhe um grande banquete. Ele o recebeu com muito amor, com muito carinho. Sabe por quê, crianças? Porque o pai reconheceu nele o arrependimento. E a partir daquele arrependimento, houve o perdão. Então, o que devemos aprender com isso? Que é necessário caminharmos conforme a vontade do Senhor. Mas para que a gente seja perdoado, é necessário que a gente aprenda a perdoar também. Alguém te feriu, falou algo que você não gostou, tentou te prejudicar, tentou te fazer algo que feriu teu coração? Eu sei que é difícil no primeiro momento, mas se a gente orar, buscar no Senhor, o Senhor nos ensina a perdoar. Independente da pessoa, independente do que ela pede para ela, o mais importante é a nossa comunhão com o Senhor e o que aprendemos com Ele. E pode acreditar, crianças, o perdão é a melhor coisa que existe. Porque com o perdão, aprendemos a amar segundo o coração de Jesus. Então, que nós possamos colocar em prática arrependimento e perdão. Porque a partir do momento que a gente caminha com o Senhor, é necessário que aprendamos a ser melhores como seres humanos, como cristãos, como pessoas que estão aqui na Terra para ser exemplo em Cristo. Amém? Deus abençoe a semana de vocês e que a gente possa se ver em breve. Amém? A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais uma vez. Nessa semana vamos ver a lição de número 8, que tem por título Um Bom Exemplo de Rei. E eu quero deixar aqui no começo dessa lição, observando esse título, se você tivesse a oportunidade, criança, no dia de hoje, essa revista é para crianças de 9 a 11 anos. Se você tivesse a oportunidade hoje de ser um rei, o que você faria? Se você tivesse um reinado nas suas mãos, qual seria a sua atitude diante de todo o povo e diante de Deus? O nosso texto do dia diz assim: Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25. E a lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Josias. A Bíblia conta que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Ele era uma criança. Josias era neto de um rei que chamava Manassés e era filho de um rei que chamava Amon. E a Bíblia conta que Manassés e Amon fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles não deixaram exemplo, eles não levaram o povo a adorar o Senhor. E Josias, mesmo sendo filho de Amon e neto de Manassés, começou a reinar e começou a observar que as coisas que o pai e o avô tinham feito não eram boas. Ele não seguiu o exemplo do pai e nem do avô. A Bíblia conta que Josias
começou a observar todas as coisas. E entre essas coisas, ele começou a observar que o templo estava destruído, que o templo estava sujo, estava com as paredes ruins, que estava com o chão ruim. Então, Josias decidiu fazer uma reforma no templo. E a Bíblia conta que ele resolveu então purificar Jerusalém e Judá, e ele, depois disso, mandou que o povo fizesse então uma reforma no templo. E dentro dessa reforma tinha um sumo sacerdote que chamava Ilquias. Nessa reforma, Ilquias achou um livro lá dentro. Olha como que estava bagunçado. O sumo sacerdote Ilquias achou o livro, que era o livro da lei de Moisés. E ele então pegou esse livro e entregou para o escrivão, que chamava Safã. Safã leu e observou que ali tinham muitas leis que o povo não seguia. Então ele decidiu levar esse livro até Josias. E ele leu o livro para Josias, com aquelas leis que Deus tinha dado para Moisés. Quando Josias ouviu o que Safã leu, a Bíblia conta que o Josias rasgou as suas roupas, envergonhado, chateado, porque ele viu que ali falava coisas que o povo não estava fazendo. Então ele ficou tão desesperado que ele mandou chamar o sacerdote Ilquias e ele deu uma ordem para ele e para os outros sacerdotes, que era para eles buscarem a Deus, porque Deus estava irado com eles. Então, o sacerdote Ilquias foi atrás de uma profetisa que tinha em Jerusalém. O nome dela era Hulda. E quando eles foram falar com ela, ela mandou uma mensagem então para o rei Josias. Disse que Deus realmente estava bravo e que ia destruir aquele povo. Então o rei Josias não se conformou com isso. Não se conformou com as coisas tão erradas que estavam acontecendo. E o rei Josias então pediu, na verdade ele mandou que todos os altares fossem derrubados, que todos os ídolos fossem queimados, que todo aquele povo tinha que servir o Senhor. E ele leu também aquele livro. Ele reuniu todo o povo, ficou de pé e leu aquele livro para todo o povo. E ele disse que ele faria o que era certo. E o povo concordou com ele. E também Josias ordenou àquele povo que fizesse uma festa da Páscoa, como já não faziam há muito tempo. As coisas que Deus tinha ordenado tinham sido esquecidas pelo povo. Olha só, crianças, como Josias, mesmo não tendo um bom exemplo do seu pai, do seu avô, decidiu no seu coração fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Mas sabe o que é mais interessante? Josias já tinha no seu coração o desejo de reformar o templo, de arrumar aquelas coisas que estavam erradas. Mas a diferença veio quando Josias ouviu a palavra do Senhor, quando ele leu aquelas leis e ele colocou diante do povo. Josias foi um rei que se converteu, se convenceu lendo a palavra de Deus. Mas ele não ficou com aquilo só para ele. Ele passou para todo aquele povo. E eu e você? Como temos nos atentado à palavra de Deus? Será que nós temos lido para mudar a nossa vida e para mudar a vida dos nossos amigos, daqueles que Deus coloca ao nosso redor? Será que nós temos tido o compromisso como Josias teve? Fica essa reflexão para nós. Precisamos, com todas as nossas forças, observar as Escrituras.
observar aquilo que o Senhor nos ensina. E além de fazer, nós devemos mostrar aos nossos amigos, ler para os nossos amigos, incentivar os nossos amigos a lerem a palavra de Deus também, porque ela é a diferença nas nossas vidas. É ela que muda o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento, e é a palavra de Deus que nos faz caminhar todos os dias. Amém? Que essa lição fique guardada no nosso coração e que ela venha dar frutos no nome de Jesus. Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, turminha, mais uma aula. Nossa aula de hoje é a lição número 8, que vai falar sobre refletindo a Cristo. O objetivo da nossa lição é saber que o caráter cristão não reflete os valores do mundo, mas os princípios de Deus. A nossa mensagem valiosa, ela está em 1 João capítulo 2, versículo 15, e diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O nosso tópico de número 1 vai falar sobre o caráter cristão. Algumas pessoas confundem caráter com temperamento. O temperamento, ele vai falar dos traços que determinam o nosso modo de ser, como a pessoa ser calmo, agitado, nervoso, a pessoa que é tranquila, a pessoa que é tímida. Isso se refere ao temperamento do ser humano. O caráter já é algo mais profundo, é algo que vai sendo adquirido todos os dias, né? E a nossa revistinha fala, o caráter, na verdade, refere-se a quem somos e como conduzimos as nossas atitudes. O caráter reflete a essência do nosso ser, o modo de agir, de falar e de reagir a diversas situações da vida. Por exemplo, tem pessoas que de repente elas podem ser calmas, simpáticas, que podem ser amigos leais, mas que quando ela está longe, né, quando ela está sozinha, ela é totalmente diferente daquilo que ela mostra ser diante das pessoas. Às vezes ela rouba, no seu íntimo ela pensa mal dos outros, ou de repente ela tem um vício que muitas pessoas não sabem. Então pessoas assim podem até aparentar ter um caráter bom, mas são lobos em pele de ovelha. Eu queria citar então 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés, quando ele chegou na fase adulta, ele resolveu visitar os seus irmãos hebreus. E ali, vendo a situação terrível em que eles viviam e como eles eram maltratados pelos oficiais egípcios, ele acabou cometendo um crime. Mas antes de cometer esse crime, ele se certificou de que ninguém estava vendo o que ele tinha feito, o que ele ia fazer. Mas tentou esconder o seu pecado, mas ele foi descoberto e teve que fugir para não ser morto. O nosso segundo exemplo é a respeito de José. Quando José estava na casa de Potifar, e ali Potifar tinha dado tudo na mão de José e confiava muito em José. A única coisa que José não poderia tocar era na sua esposa. Mas passados dias, a esposa de Potifar começou a se encantar por José e ali queria seduzi-lo. Mas José, ele tinha uma vida íntegra diante de Deus, né? Olha só o que diz no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 9, na parte final do versículo. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, José, ele tinha dentro dele, ele carregava dentro de si uma integridade. Ele carregava dentro de si esse caráter cristão que Deus requer que nós tenhamos. E ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sabe. Já Moisés, ele ainda não conhecia Deus. Então, o temperamento de Moisés fez com que ele tomasse aquela atitude. Mais tarde, quando ele conheceu a Deus, ele passou a ser de uma forma diferente. Ele foi considerado a pessoa mais mansa da terra. Mas já José,
por sua atitude, por seu comportamento de negar a si mesmo e de querer fazer a vontade de Deus, de exercer o caráter de Cristo na sua vida, ele conseguiu, ele passou por uma situação difícil, mas ele foi honrado lá na frente. Então, o caráter cristão, ele se define no seguinte: quem você é quando ninguém está vendo, né? E o nosso tópico de número 2, ele vai falar sobre amigos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aqui o Senhor Jesus, ele requer obediência das nossas vidas, né? O primeiro passo para exercer o caráter cristão é a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. E ele diz o seguinte em João 15:14, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. O que Deus nos orienta nesse versículo é a não negociar com práticas contrárias ao Evangelho, por mais convidativas que seja. O cristão, ele deve influenciar, ele deve refletir o caráter de Cristo, que é o que vai falar no nosso tópico de número 3. Então, o cristão precisa ele ser aperfeiçoado todos os dias. E Jesus nos convida a andar na contramão do mundo. O nosso tópico de número 3 nos vem a pergunta, né? Refletindo a Cristo, e nos vem a pergunta: será que é possível refletir o caráter de Cristo, mesmo vivendo num mundo contrário aos princípios cristãos? De nada adianta nós conhecermos a palavra da verdade e não aplicarmos na nossa vida. Olha o que diz. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Refletir a glória do Senhor, né? Aqui Paulo nos compara como um espelho. O espelho ele serve para refletir aquilo que está à frente dele. E um espelho ele não pode refletir uma imagem perfeita se ele estiver sujo. Então, o caráter de Cristo ele tem que ser aperfeiçoado constantemente na nossa vida. A nossa vida ela tem que demonstrar através das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso agir com as pessoas. A nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: o modelo de caráter do cristão é Jesus. Jesus, ele sempre se preocupou em viver uma vida exemplar. Em todos os ensinamentos que ele nos deu enquanto estava aqui na sua vida terrena, em nenhum momento ele se desviava daquilo que Deus tinha para ele, do seu alvo, daquilo que ele veio fazer aqui na terra. E nós fazemos parte de uma geração que não se corrompe, uma geração que procura refletir a imagem de Cristo. E a nossa conclusão, ela vai dizer o seguinte: desenvolver o caráter de um seguidor de Cristo não é algo imediato. Pelo contrário, leva tempo. À medida que você aumenta a sua intimidade com Jesus Cristo, esforçando para seguir os seus ensinamentos, mais o seu caráter se assemelhará ao dele. E você, querido adolescente, se esforce para viver uma vida de intimidade com Deus. E lembre-se, de nada adianta conhecer a palavra se nós não colocarmos em prática. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima semana e até uma próxima vez. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estudar a lição 8 da nossa revista, né? Que tem por título Vida Cristã. A lição 8, ela vai falar sobre os dons e o fruto do Espírito Santo, que tem a base bíblica 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, 1 Coríntios 14. O versículo-chave é: portanto, procurai com zelo os melhores dons, que se encontra em 1 Coríntios 12 e 31. O objetivo da lição é saber a importância dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Há quem fale que os dons espirituais, eles foram distribuídos na igreja primitiva, né? Essas pessoas, elas cometem um erro, porque os dons espirituais, eles são distribuídos até hoje no nosso meio, né?
Cabe nós buscarmos esses dons. Por quê? O mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo Deus de eternamente, né? Então, esse dom não ficou só preso ali na igreja primitiva. Porém, ele está para nós até hoje e nós só temos que buscar. No tópico 1, a gente vai aqui aprender os dons e os frutos. Apesar de ser a fonte ser a mesma, tem uma diferença entre dons e frutos, tá? Os dons são concedidos pelo Espírito, distribuídos segundo as riquezas da sua graça, enquanto os frutos refletem naturalmente o caráter do crente como o fruto que a árvore produz. Isso quer dizer que o dom ele é distribuído conforme a necessidade do que o Espírito vê na igreja, né, para a edificação da igreja. Porém, o fruto ele é dado, representa o caráter do cristão. E ele vem quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, automaticamente a gente já tem esses frutos em nós, né? E quais são esses frutos do Espírito? É o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que se encontra em Gálatas 5 e 22. Cabe nós lembrar que uma igreja com dons espirituais não quer dizer uma igreja espiritualmente, com espiritualidade, né? Porque a gente vê que a igreja de Coríntios, ela era abastada de dons espirituais. Porém, era uma igreja que tinha irmãos carnais, infantis, imorais e cheio de divisão. Então isso deixa claro que não são os dons, mas os frutos do Espírito que demonstram a espiritualidade do cristão. Os dons do Espírito, eles não garantem a salvação, porque a salvação vem com o novo nascimento em Cristo, né? Como Jesus falou a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui a gente viu a diferença de dons e frutos. No tópico 2, vai ser o dom e os dons do Espírito Santo. A gente vê aqui que tem dom e dons. O que seria o dom do Espírito Santo? É quando nós aceitamos a Cristo, nós já recebemos ali o dom do Espírito, né? Porque nós somos a morada do Espírito Santo, o templo da presença de Deus que habita permanentemente em nós. Isto é, o dom do Espírito Santo. Então o dom ele vem quando nós aceitamos a Cristo. Enquanto o dom é recebido instantaneamente, no momento da conversão, os dons dependem da soberania do Espírito Santo que o distribui no seio da igreja de acordo com a sua vontade. Então aqui a gente vê que o dom é recebido quando nós aceitamos a Cristo e os dons eles é distribuído para cada um pelo Espírito Santo, né, mediante ao que ele vê que a igreja ali necessita, né? E nós temos que buscar esses dons, tá? Esses dons, eles são divididos em 3 tipos: dons de sabedoria, dons de poder e dons de inspirativos. No tópico 3, aqui a gente vai ver os dons do Espírito Santo, tá? E quais são esses dons do Espírito Santo? Como eu falei no tópico anterior, ele é dividido em 3. Então, aqui a gente vai ver os dons de sabedoria, que possibilitam saber sobrenatural, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o discernimento do Espírito Santo. O outro seria os dons de poder, que é a fé sobrenatural, dons de cura e operação de milagre. E o terceiro aqui são os dons inspirativos, que é a profecia, a línguas e variedades de línguas e a interpretação de línguas, tá? Então esses são os tipos de dons que o Espírito Santo distribui para a igreja. Agora eu falo para você, procure esses dons, porque ele não ficou só na igreja primitiva, ele é distribuindo ainda para mim e para você. Basta nós procurarmos buscar, através do Espírito Santo, o dom que ele quer entregar para nós, né? Então, se você hoje ainda não recebeu nenhum desses dons, comece a procurar, ore, jejue, busque na palavra de Deus, busque no Senhor
para que você receba esse dom e juntamente conosco você possa estar fazendo a função sua na igreja, aquilo que o Senhor tem para você, porque todos nós temos um chamado de Deus para fazer uma função na igreja, e através desse dom Deus vai te ajudar a fazer essa sua função, tá? Então essa foi a nossa lição número 8, né, na qual você aprendeu sobre os dons e os frutos do Espírito, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Paz Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição 8. O título da lição é Uma História Marcada por Deus. No decorrer dessas lições, nós estamos podendo mergulhar um pouco mais a fundo e aprender muito sobre a história de vida de José. E nós vimos que o nosso Deus é um Deus de detalhes e Ele cuidou de todos os detalhes da vida de José. Nós vimos sempre a intervenção de Deus na vida de José. E na nossa vida isso não é diferente. Se nós formos parar para pensar em todas as situações difíceis que nós já passamos, por crises, por adversidades, o Senhor sempre interviu e nós sempre podemos ver a mão de Deus em cada detalhe. E na vida de José não foi diferente. Nós vemos em várias passagens que são narradas pela Bíblia, o Senhor sempre era com José, o Senhor sempre dava o livramento para José. E nessa lição nós temos alguns exemplos de situações que aconteceram isso, como, por exemplo, quando o Senhor usa o irmão de José, Rúben, ele tem essa estratégia os irmãos dele queriam matar José e o Senhor usa ele dando essa estratégia para que jogassem José naquela cisterna e não o matassem. E mais tarde nós vemos que o Senhor usa Judá também para que José fosse vendido e não o matassem. Então, em todo tempo nós estamos vendo que o Senhor está poupando a vida de José para um plano maior que o Senhor tinha para ele no futuro. Em algumas lições passadas, quando nós falamos a respeito do sonho de José, nós vimos que o Senhor, quando Ele dá um sonho para alguém, esse sonho não é somente sobre você. Esse sonho é sobre pessoas que o Senhor deseja libertar, pessoas que o Senhor deseja alcançar, para que eles reconheçam que Ele é o Senhor. E na vida de José isso não era diferente. Nós vimos que José era um jovem que ele tinha muita intimidade com Deus. E essa intimidade que José tinha com Deus levava ele para um lugar de descanso. E esse lugar de descanso que José estava, ele conseguia entender que, indiferente da situação que ele estava se encontrando, indiferente da posição geográfica que ele estava, porque ele estava num lugar diferente de onde ele estava longe da família, longe do pai, o Senhor, ele estava com José e o livrava. Independente da sua posição social, José estava como escravo naquela prisão. E depois disso o Senhor foi prosperando José, disso ele já passou para chefe dos prisioneiros e depois para um governador do Egito. Então nós vemos que quando nós colocamos Deus como o Senhor dos nossos sonhos, Ele cuida de cada detalhe. Nós vimos a intervenção de Deus em cada detalhe e que nós possamos ser como José. José foi esse jovem que nos deu esse exemplo de alguém que tinha essa intimidade com o Senhor e reconhecia quem o Senhor era. Em momento algum nós vemos José blasfemando, ou José querendo desistir de tudo que o Senhor tinha dado para ele, de todos aqueles sonhos que o Senhor colocou no coração dele, porque José era um jovem que reconhecia quem era Deus na vida dele, ele reconhecia a providência de Deus na vida dele. Então, José, ele alcançou patamares que eram inimagináveis, e nós também temos isso na nossa vida. Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos objetivos que, ao nosso olhar humano, são coisas que são impossíveis, são inimagináveis, né, como eu disse. E para o Senhor nada é impossível. José, como no título da lição diz, ele teve uma história marcada por Deus. E que nós tenhamos essa história também, como jovens, que nós possamos reconhecer cedo quais são os sonhos de Deus para nós, quais são os objetivos de Deus para nós, e que nós não venhamos desistir disso, que nós venhamos persistir. Porque por mais que as situações pareçam adversas, que pessoas queiram tramar contra, como foi na vida de José, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa lição de José, que nós estamos estudando no decorrer dessas 7 lições que já passaram, nós estamos vendo esse versículo claramente e estamos repetindo ele em todas as lições. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se estiver acontecendo coisas ruins na sua vida, coisas que você pensa, Deus está me afastando desse objetivo que o Senhor colocou, desse sonho que o Senhor colocou na minha vida, você pode ter certeza que o Senhor vai continuar intervindo na sua vida.
quem tem uma história marcada por Deus, por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que pareça que está distante aquilo que Deus colocou no seu coração, você pode ter certeza que a mão de Deus vai intervir e a providência de Deus, ela está nos lugares mais terríveis, como esteve com José, mas também está nos lugares de maior honra. O tempo todo nós vemos que Jesus fazia com que José prosperasse onde ele estivesse. Então, onde nós estivermos, a mão do Senhor será conosco e nós também iremos prosperar, assim como José. Então, mais uma lição, nós podemos ver que José foi esse exemplo de jovem para nós. E com isso nós venhamos estar construindo essa intimidade com Deus, assim como ele tinha, que nós venhamos construir essa confiança em Deus, para que nós possamos entregar sonhos, entregar vontade, nossos anseios na mão do Senhor, porque Ele é quem guia nossos passos, é dele que vem a providência e é Ele que já escreveu a nossa história. E é isso, eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui, Pastor Rogério Semeador, estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está na classe Ebenezer. Neste trimestre, estamos estudando sobre a vida de Esther. E hoje, o nosso texto de referência está em Esther, capítulo 5, os seus versículos 1, 3, 4 e 5. Estamos na lição 8 e hoje estudaremos sobre a ousadia do cristão diante dos infortúnios. A ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo de Deus, na fé firmada em Jesus Cristo e na sua poderosa palavra. Aprendemos com Esther a importância de confiarmos em nosso Deus e termos ousadia no Espírito Santo para enfrentar qualquer dificuldade, seja qual aflição que chegar na nossa vida. Nós sendo fiel ao Senhor, sabemos que temos a quem recorrer, o socorro bem presente na hora da angústia. Claro, isso não nos isenta de que o mal chegue até nós, de que até mesmo a morte bate em nossa casa. Mas sabemos que se nós formos fiéis a Deus, o nosso Deus é fiel para conosco e Ele tem o melhor para nós. Esther sabia da importância de uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor, a ponto de convocar toda a nação para jejuar e orar durante 3 dias e 3 noites. Podemos observar na Bíblia que, assim como Esther, outros homens e mulheres foram ousados em Deus para enfrentar obstáculos, enfrentar problemas, situações que aos olhos humanos era impossível de que pudesse haver vitória. Por exemplo, Davi, o pequenino Davi, enfrentando o gigante Golias, com ousadia, mas foi em nome do Deus vivo, foi em nome do Deus dos exércitos, e Deus abençoou. Nós podemos ver homens como Paulo, como Pedro, como o mártir, o primeiro mártir, Estevão, que mesmo diante da morte, não negaram o seu Senhor, não negaram sua fé e tiveram ousadia o bastante para enfrentar tudo e todos que se levantaram contra a palavra de Deus. Eles se posicionaram como homens cheios do Espírito Santo e cheios de amor para que o propósito de Deus se cumprisse na terra. A Bíblia está repleta de exemplos de homens corajosos, homens valentes, determinados, que sabiam a perfeita, agradável vontade de Deus e se posicionaram com coragem, com virtude, com vigor. Não deixaram abalar a fé por aqueles que iam tombando ao seu redor, mesmo entes queridos morrendo, mesmo sabendo que a morte estava logo ali. Eles tinham a plena confiança que o céu é o limite e que nem a morte pode separar do amor de Deus. Então que nós venhamos aprender com esses homens a ser corajosos, valentes, destemidos
e fiéis ao Senhor, para que o Senhor possa manifestar o seu poder em nossa vida, para que o seu nome seja glorificado. Assim como foi na vida de Esther, assim como foi na vida de Pedro, de Estevão, de Paulo, de tantos outros, possam ser assim na minha vida e na sua. Devemos acreditar no Deus do impossível, o Deus que opera o milagre, o Deus que ainda hoje converte o coração do homem, muda o coração do homem. Veja, Esther foi diante do rei e poderia ser morta, mas não foi, porque o Deus Todo-Poderoso entrou com providência. Não basta nós ouvir falar de Deus, não basta nós conhecermos a Escritura, se nós não colocarmos a nossa fé em prática, se nós não acreditarmos no poder do Espírito Santo para mudar e transformar pessoas. É claro e evidente que Esther teve medo de morrer, mas ela não se deixou levar pelo medo, ela se deixou levar pelo poder do Espírito Santo e foi até o rei. E Deus abençoou e o povo ficou livre da morte. Ela confiou em Deus. Faz necessário nós confiarmos no nosso Deus. Mas ela não foi de qualquer jeito para a guerra. Ela não foi de qualquer jeito diante do rei. Ela se preparou, ela se banhou, ela se consagrou, ela se separou juntamente com o seu povo para que Deus pudesse dar a vitória. Lembre-se disso. Não basta também ter coragem, ter vigor, ousadia, se não houver preparação. Precisamos estar preparados para enfrentar as lutas, os obstáculos, aquilo que sobrevém à nossa vida. Temos que estar prontos para que Deus possa manifestar o seu poder na nossa vida. Claro, toda regra tem exceção. Vai ter momentos que vamos ter que agir de imediato. E nem sempre, em todas as ocasiões, estaremos prontos e preparados. Por isso que se faz importante crescermos na graça e no conhecimento. Precisamos crescer em Deus, em oração. Precisamos crescer em conhecer a Deus através da sua palavra. Ter uma vida íntima com o Senhor nosso Deus. Para que nada venha nos surpreender. Porque saberemos o momento certo de agir. Porque o Espírito Santo de Deus estará conosco e fará o que for necessário para que eu e você possa agir com sabedoria e graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se, tudo que eu e você formos fazer tem que ser para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Nós não temos mérito nenhum, tudo é para Ele e por Ele. Essa foi a nossa aula de hoje. Deus te abençoe e muita paz.